Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Quando eu soltei uma negociação lá atrás de Gabigol por Fausto Vera, eu lembro que muita gente duvidou, e depois até o Globo estava dando, enfim, o UOL, todos os sites depois repercutiram. Acabou se confirmando. Existe, tá, uma negociação em andamento entre Corinthians e Flamengo. Ela é muito sigilosa, tá? E só os repórteres talvez mais experientes e mais informados vão ficar sabendo. E ficaram sabendo. Por quê? Porque os dois lados combinaram de não vazar a informação, porque envolve muito jogador, né? Jogador para cá, jogador para lá. O que ficou até agora, até o Wesley foi colocado, o Corinthians colocou à disposição para o Flamengo. E o Flamengo, né, ele se interessou, né, por 2 jogadores do Corinthians, tá? Dois, Fausto Vera e Lucas Veríssimo, tá? Foram esses 2, tá bom? O Corinthians manifestou interesse no Gabigol e depois, nas conversas, o Flamengo aceitando negociar o Thiago Maia e o Mateuzinho. O Flamengo aceitou conversar em relação a esses 2 jogadores. Em relação ao Gabigol, tá? É claro que não vai ser trocado Fausto Vera por Gabigol, Thiago Maia e Mateuzinho. Eles estão conversando outras possibilidades, tá? Outros jogadores e grana. Mas o Corinthians não desistiu, tá? Do Gabigol. Repito, hein? Repito. Não duvidem, porque a primeira vez que eu soltei essa troca e duvidaram, depois começaram tudo a me pedir desculpa e me chamar de herói. E eu posso garantir para vocês, a pessoa que soltou com exclusividade para o Brasil todo essa troca Corinthians e Flamengo está garantindo aqui hoje que o Corinthians continua conversando com o Flamengo sobre o Gabigol. É só vocês também pensarem o seguinte, o Gabigol não renovou, tá? O Gabigol não renovou com o Flamengo ainda. É difícil dar uma informação dessa grandiosa, porque o Gabigol, simplesmente, eu acho que o Neto deu a informação, acho que só o Neto e eu. O Neto deu a informação do Gabigol, em relação, ele foi o primeiro, e depois eu dei a troca, eu fui o primeiro a falar da troca. Acho que só nós dois estamos falando disso até hoje. Se o Gabigol for contratado pelo Corinthians, eu vou virar um herói nacional. Agora, se ele não for contratado, eu não vou me tornar um vilão para vocês que me acompanham, são inteligentes, me seguem e nós somos aqui a família dos cafezeiros. Porque vocês estão vendo que eu estou falando que é uma negociação, tá? Amanhã o Gabigol pode renovar com o Flamengo, pode ir para a Arábia, pode ir para a Europa, sei lá para onde ele pode ir, entendeu? O que eu não posso deixar é uma informação grande dessa, que está havendo uma negociação e ninguém hoje mais toca nesse assunto, e eu não falar isso para vocês, entendeu? E digo mais, hein? E digo mais, tá? Digo mais. O Gabigol é prioridade
da diretoria corintiana. E aí você começa a entender por que não fechou com o Matias Vinha, por que o Corinthians não fechou com outros jogadores. Eu ouso até dizer que se o Corinthians fechar com o Gabigol, o Corinthians vai tirar o pé de muita coisa já no Paulista. O pé do acelerador, tá? O Corinthians quer disputar o Paulista com Yuri Alberto e Gabigol no ataque, tá bom? Eu não tô falando, gente, que vai contratar. Tô falando que o Corinthians quer e o Corinthians está negociando para isso, tá? E o Corinthians está negociando para isso. Se as coisas avançarem, vocês vão descobrir mais coisas. E aí vocês vão falar se vocês gostam ou não disso, tá? E quando vocês conseguem me fazer a leitura de coisas que eu falo e talvez coisas que eu ainda não posso falar, vocês vão saber depois, vão falar assim, o Samir já sabia, tá? Agora, é uma tentativa, tá? É uma tentativa. Ah, Samir, não consegue contratar o Soteldo, mas quer contratar o Gabigol, é diferente. O Corinthians está obcecado pelo Gabigol. O Corinthians não tem certeza se quer o Soteldo. O Corinthians nunca teve certeza de querer o Soteldo. Sabe? Eu vou, não vou, né? Aquela coisa. Teve reunião? Teve reunião. Ter reunião é uma coisa. O Corinthians teve uma reunião com os representantes do Soteldo para ouvir a intenção do Soteldo, quanto ele custa, aquela coisa toda. Mas o Corinthians não fez a proposta para o Santos. Eu sempre falei isso para vocês. O Corinthians se reuniu com os representantes do Soteldo na Argentina, mas a proposta não ocorreu. Gabigol é uma tentativa do Corinthians. Não estou dizendo que vai jogar no Corinthians, que ele é jogador do Corinthians. Eu estou dizendo que você, torcedor corintiano, precisa saber, precisa ser atualizado. O Jean Carlos mandando aqui uma pergunta importante. Já acertou o salário com o Gabigol? Porque ninguém está lá negociar com o Flamengo se não tiver antes acertado com o jogador. Puxa com as fontes. Olha só. Eu não tenho informação de acerto de salário com o Gabigol. Eu tenho informação de quanto o Corinthians aceita pagar por ele. Tá? 2 milhões de reais, se for por causa de 2 milhões de reais por mês, preste atenção no que eu estou dizendo e no que eu não estou dizendo. Eu não tenho informação nenhuma que o Corinthians fechou salários com o Gabigol. Mas eu ouvi de um dirigente corintiano, não que eu ouvi, ele falou para mim, tá? Eu falei, o salário dele é 2 milhões e meio. Ele falou, não chega a isso. Tá? Faz a conta aí, tal, a gente chegou em 2 milhões. Pelo que eu entendi na conversa, vamos supor que se o Flamengo aceita tudo que o Corinthians ofereceu, o Corinthians aceita o que o Flamengo propôs, aquela coisa toda, falta só o salário. Se for por causa de 2 milhões, que não é pouco, hein? Não tô falando isso. Não vai ser empecilho. Tá? Eu vou colocar no sino condicional para ninguém escrever coisas lá e depois a pressão vir para cima de mim. Porque daí o pessoal vai lá, crava. Eles atualizam a minha frase. E me arrebentam, velho. Depois vem tudo para cima de mim. Se tiver que pagar 2 milhões para o Gabigol por mês, o Corinthians paga. Vou repetir, não tem nada acertado de salário com o Gabigol, nada. Mas se tiver que pagar 2 milhões de salário para o Gabigol, o Corinthians paga, eu garanto para vocês. Se vai atrasar o salário, como vai pagar, meu amigo, aí é outra história. Mas eu já ouvi que 2 milhões dá para pagar, tá? Vocês concordam com isso ou não? Hein? Isso é uma informação nova, tá? Isso é uma informação nova. Agora, eu estou falando de intenções. Não adianta você querer pagar 2 milhões para o Gabigol se ele não quer jogar no Corinthians. Tudo que eu estou falando agora são conversas, tá? Hipóteses, tudo misturado. Entendeu? Então, essa é a verdade. Agora, vocês podem achar muito. Pô, velho, mas o Yuri Alberto, a gente pagou 1,5 milhão para ele, pô. Entendeu? Hein?